Olá pessoal, essa aqui é a gravação do piloto do nosso podcast. Vou fazer bem curtinho. Eu só quero ver como é que vocês acham que vai ficar a gravação. Eu tô gravando do meu celular, eu não tenho microfone profissional, então não sei como é que o áudio vai ficar. Também não tenho hábito de fazer narração ou qualquer coisa do gênero, então minha voz não é muito boa para isso. De qualquer forma, vamos lá. O que eu vou querer tratar aqui são de 3 perspectivas sobre como lidar com o Estado, vamos dizer assim. 2 vocês com certeza já conhecem, já ouviram falar, implícita ou explicitamente. E essa terceira é que eu quero trazer para vocês. A primeira perspectiva é a perspectiva política. É a ideia de que você iria entrar no Estado e a partir das estruturas políticas democráticas do Estado, você iria alterá-lo e torná-lo mais livre. Você já pensou em morar em um país onde os serviços públicos funcionem? Onde o seu esforço seja recompensado? Você já pensou em morar em um país onde o que é dito é feito, sem falsas promessas? Onde as liberdades individuais e a livre iniciativa são defendidas? Um país ficha limpa? A segunda perspectiva é a ideia de que você deve educar as pessoas sobre o que é o Estado, o que são os impostos, o que são as regulações, o que é liberdade, o que é direito natural, etc. E que, em algum momento, atingindo a massa crítica de pessoas, esse conhecimento ele geraria, direta ou indiretamente, uma expansão da liberdade na sociedade. As pessoas, por convicção ética, elas iriam defender e praticar a liberdade de forma geral. Essas 2 perspectivas, elas são obviamente muito ingênuas, especialmente quando você fala de uma forma tão simples como eu estou falando aqui. Elas são complexas, elas têm defensores que colocariam elas de uma forma muito mais sofisticada. Eu estou aqui simplificando para vocês qual é a falha dessas teorias. Elas ignoram aquilo que a terceira perspectiva vai colocar, que é pensar o Estado como um sistema de incentivos. Se você pensar toda a economia, se você já ouviu alguma teoria liberal sobre economia, por exemplo, você vai perceber que toda a economia se gira em torno do que é chamado sistema de incentivos. As pessoas correm atrás de incentivos, elas procuram maximizar seus interesses e por isso elas fazem o que fazem, por isso elas escolhem o que escolhem no mercado, etc. Então, por que alguém prefere a moeda X e não a moeda Y? Porque a moeda X oferece alguns benefícios a mais que a moeda Y não oferece. Estabilidade ou qualquer outra coisa. O Estado é basicamente isso. O problema é que ele não é um incentivo monolítico, ele não é como uma moeda só, que ela vai ter certas propriedades para todo mundo. O Estado ele vai ter diferentes propriedades para cada pessoa, para cada grupo de interesse. Então, o grupo A acaba defendendo o Estado por um interesse específico, que não é o mesmo interesse do grupo B. Mas ele acaba sendo leniente, ele acaba sendo conivente com o interesse do grupo B, mesmo que seja contrário ao seu interesse, porque ele permite o seu interesse original. Então, para que o grupo A possa ter aquele privilégio, ele precisa consentir com o privilégio do grupo B. E basicamente assim se organiza toda a estrutura de poder do Estado. Qualquer pessoa ela vai ser entre aspas beneficiada ou privilegiada pelo Estado de alguma forma. Então, para que a pessoa mantenha aquele privilégio, ela intuitivamente ela sabe que ela precisa do Estado, o que faz com que ela se silencie ou com que ela seja até proativa na defesa do Estado, porque ela entende, explicitamente ou não, que o Estado
é importante para a manutenção daquele privilégio que ela acredita ter. Então, pensando assim, fica claro que mesmo que as pessoas tivessem total conhecimento intelectual do Estado, dos seus problemas, etc., ainda assim é pouco provável que elas abrissem mão desses privilégios e interesses. Então, vendo isso, o que a gente pode fazer? O que pode se fazer diante de uma situação tão complexa? Bem, sendo um sistema de incentivo, você só tem duas alternativas. Em casos radicais e casos extremos, em que você não consegue concorrer com esse sistema de incentivos, você vai ter que sabotá-lo, você vai ter que destruí-lo, literalmente. Então, no caso como do Estado Islâmico agora, a única alternativa é o combate físico. Você vai ter que lutar contra o Estado Islâmico, você vai ter que guerrear contra eles, destruí-los se possível, porque não há alternativa. Eles são um grupo que viu nesse poder, nesse Estado Islâmico, um sistema de incentivo tão megalomaníaco que eles empenham uma batalha de destruição total de qualquer pessoa que não compartilhe daquele mesmo sistema. Mas esses são casos extremos e que geralmente são causados pela própria megalomania de estados chamados de pacíficos ou democráticos, como os Estados Unidos, que a gente sabe bem que direta ou indiretamente acabou criando o Estado Islâmico. Então, a outra alternativa é a alternativa pacífica, a alternativa da chamada contra-economia. Na contra-economia, você vai sabotar o Estado de pelo menos duas formas. Você vai quebrar a hegemonia dele sobre um determinado serviço, isso tanto no sentido prático quanto no sentido intelectual, porque as pessoas vão começar a perceber que o Estado não tem algum tipo de monopólio da eficiência sobre aquele serviço. Não é só o Estado que pode prover aquele serviço. O que geralmente acontece quando você tem o Estado oferecendo aquele serviço, só ele, por muito tempo. As pessoas começam a não entender como é que é possível que a iniciativa privada, pessoas, através de decisões voluntárias, podem oferecer aquele serviço. E ao mesmo tempo você acaba cortando o suprimento financeiro, cortando esse suprimento em dinheiro mesmo que o Estado tem para se retroalimentar. Então, além de quebrar esse monopólio simbólico, intelectual do Estado, você acaba também afetando a própria manutenção financeira do Estado, porque através do dinheiro ele consegue se retroalimentar. Então, quando você consegue cortar essas duas vias com a única coisa, aí que você tem sucesso, porque você consegue competir com esse sistema de incentivos. E a competição, obviamente, ela tem que ser eficiente, ela tem que oferecer para as pessoas um incentivo maior do que aquilo que o Estado oferece. Essa competição, ela não precisa ser consciente, as pessoas fazem ela o tempo inteiro sem perceber. Por exemplo, o fenômeno dos home offices no Brasil, no mundo inteiro, na verdade, mas no Brasil, eles chegaram como uma alternativa para contratação habitual de funcionários que antes tinham que bater cartão, trabalhar aquele número fixo de horas, se locomover da sua casa para o trabalho, etc. E também cumprir com toda a legislação trabalhista, claro. Com o home office isso mudou completamente. O home office ele oferece o incentivo de você trabalhar em casa, cortar custos, ter um horário mais flexível, etc. E as pessoas que puderam preferiram esse sistema ao sistema da CLT, do trabalho comum que o Estado oferece. Isso não foi feito deliberadamente com a consciência de fazer contra-economia. As pessoas não pensaram, vou fazer contra-economia. Mas elas fizeram. E é o que acontece o tempo inteiro. A ideia, então, do algoritmo, dessa terceira via, é fomentar, ampliar, estimular essa concorrência, esse sistema de concorrência, a contra-economia. Só que, nesse caso,
a gente vai tomar consciência de todo esse aparato intelectual, de tudo isso que é o Estado, e fazer isso de uma forma sistemática, consciente, produtiva, etc. Então, não vai ser mais uma coisa aleatória que as pessoas, sem perceber, sem querer, fizeram, como eu dei no exemplo do home office. Vai ser uma coisa que você vai, seja apenas em alguma ação particular, como um tipo de empresa que você quer criar, ou em toda a sua vida. Você pode empenhar, assim, em todas, ou pelo menos em muitas dimensões da sua vida, você praticar essa contra-economia, utilizando recursos, sistemas, etc., que não sejam controlados pelo Estado e que sejam melhores e mais eficientes que o Estado. Você pode fazer isso através do uso da moeda. Você pode preferir uma moeda como o Bitcoin, que é uma moeda que não tem regulação governamental alguma. Você pode preferir serviços privados, totalmente privados, e que não sejam controlados direto ou indiretamente pelo Estado, como ter uma educação totalmente autônoma, que não dependa, no caso do Brasil, da regulação do MEC, porque não faz muita diferença se você vai estudar na escola privada ou pública em relação a isso. As duas são instituições públicas, vamos dizer assim, são instituições estatais. No caso, uma é diretamente controlada, a outra controlada bionicamente pelo MEC. Então a ideia é essa. Você vai procurar alternativas viáveis, interessantes, possíveis, que estejam dentro das suas forças pessoais ou dos seus interesses econômicos. Se você quiser criar uma empresa, se você quiser fazer investimentos, coisas afins, que sejam do seu interesse, sejam possíveis para você. E bem, basicamente é isso. É tão simples que chega a parecer absurdamente óbvio depois que a gente fala. E você se pergunta como é que as pessoas ficam discutindo tanto sobre outras coisas. É difícil saber. O algoritmo é isso. É você colocar em prática as suas liberdades, colocar em prática aquilo que é do seu próprio interesse. É do seu interesse ter, por exemplo, uma educação autônoma. Não colocar seu filho para estudar, 4 ou 8 horas por dia num sistema que ele não vai ganhar nada. Você vai gastar uma quantidade enorme de dinheiro para seu filho sair de lá sem saber trabalhar em nada. Então, o algoritmo, ele não depende da sua benevolência, ele não depende da sua caridade. Ele conta, como a própria economia mostra, como um sistema de incentivo. Ele vai ser o seu incentivo. A única diferença é que a gente está se apropriando intelectualmente dele. A gente está tomando consciência de que as coisas funcionam assim, para promovê-las assim, porque a gente entende que o Estado ele não deve existir, ele é violento, ele é agressor, e que essas alternativas pacíficas da contra-economia, elas apenas ampliam a liberdade das pessoas, promovem a paz, promovem uma boa qualidade de vida, etc. Bem, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado, tenha ficado claro. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Who be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey, smoke weed every day.